E hoje a aula será de porcentagem. E na aula de hoje falaremos sobre taxa percentual. Observe o seguinte exemplo. Em uma classe com 50 alunos, 8 foram reprovados. Qual é a taxa percentual de alunos reprovados? Para calcularmos a taxa percentual, montaremos a seguinte fração: o valor que queremos saber dividido pelo valor total. Qual é o valor que queremos saber aqui? Queremos saber qual a porcentagem que 8 reprovados correspondem aos 50 alunos da classe. Pois muito bem, queremos saber qual a porcentagem dos 8 alunos num total de 50 alunos. Ficamos então com 8 sobre 50. E o que é 8 sobre 50? O que essa fração nos diz? Daí teremos que lembrar que toda fração é uma divisão do numerador pelo denominador. E quanto é que é 8 dividido por 50? 8 dividido por 50, a princípio não conseguimos dividir. Então, o que precisamos fazer? Precisamos colocar que 8 não dá para dividir por 50 e colocarmos uma vírgula. Colocando a vírgula, conseguimos, então, transformar este 8 em 80. E 80 dividido para 50 dá o número 1, porque 1 vezes 50 é 50, e 80 menos 50 dá 30. Abaixamos um próximo zero para fazermos 300 dividido para 50. E 300 dividido para 50 é 6, porque 6 vezes 50 dá 300. Conseguimos aqui, resto zero. Qual resposta obtivemos? Obtivemos a resposta 0,16. E o que é 0,16? 0,16 é o mesmo que 16 sobre 100. 16 por cento. Bom, mas precisamos fazer tudo isso realmente para acharmos a taxa percentual? Muitas vezes não. Existe uma forma mais fácil e mais rápida de acharmos aqui a taxa percentual. Observe aquela fração dada, 8 sobre 50. Quando estamos falando de porcentagem, qual é o nosso denominador? O nosso denominador é 100. Ok. Então, na fração 8 sobre 50, no lugar do 50, teríamos que ter o quê? Teríamos que ter 100. Existe algum número que multiplique ou divida o 50 para chegarmos a 100? Existe, né? Quem que vezes 50 dá 100? O 2, porque 2 vezes 50 é 100. Só que ao fazermos isso, ao tornarmos esse 50 denominador 100, teremos também que fazer o mesmo processo com o numerador, ou seja, se estamos multiplicando por 2 o denominador, teremos também que multiplicar por 2 o numerador. Fazendo isso, ficamos com 8 vezes 2, 16, e 50 vezes 2, 100, ou seja, 16 centésimos, 16 sobre 100, 16%. Então, a taxa percentual dos reprovados é de 16%. Os 8 alunos que foram reprovados correspondem a 16% de 50 alunos. Vamos aqui a um outro exemplo. Um provão tem 80 questões. Angélica acertou 56. Qual é a taxa percentual de acertos dessa aluna? Como teremos que fazer aqui? Sempre pensarmos no valor que queremos saber dividido pelo valor total. Qual é o valor que queremos saber? Quantos por cento correspondem 56 questão de 80 questões? Então, montamos a fração 56 dividido para 80. Bom, já que aqui já sabemos fazer por uma forma mais rápida, podemos tentar pensar em quem que vezes 80 chegaria a um denominador 100. Só que se a gente ficar pensando quem que vezes 80 chega a um denominador 100, não vai ser algo tão fácil, porque não vai ser um número inteiro aí que estará multiplicando esse 80 para transformá-lo em 100. Então, não vale a pena quebrar a cuca aqui assim. Qual seria aqui nessa situação a maneira mais rápida? A maneira mais rápida aqui é fazendo a divisão. A divisão sempre dará certo. Sempre poderemos dividir o numerador pelo denominador, e isso, claro, em qualquer fração. E 56 dividido para 80, a princípio não dá,
Então, colocamos o zero e uma vírgula, abaixamos o zero e transformamos esses 56 em 560. E 560 dividido para 80 dá 7, porque 7 vezes 80 é 560 e sobra resto zero. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado. A resposta não é 7%. Aqui a gente tem que lembrar que esse 0,7 é o mesmo que 0,70, porque estamos querendo falar de porcentagem e porcentagem é sobre 100. E ser sobre 100 significa que teremos que ter duas casas após a vírgula. E 0,70 é o mesmo que 70%. Ou seja, a taxa percentual de acertos é de 70%. 56 questões acertadas correspondem a 70% de uma prova com 80 questões. Vamos para esse exemplo número 3. O preço de um eletrodoméstico é de R$ 600, mas há um desconto de R$ 150. Qual é a taxa percentual do desconto? Bem, como é que teremos que fazer esse probleminha? Temos que pensar no valor que queremos saber dividido pelo valor total. O valor que queremos saber é qual a porcentagem que R$ 150 é de R$ 600. Muito bem, ficamos com a fração 150 sobre 600. Mas aqui, se olharmos para esse denominador, fácil conseguimos perceber que podemos fazer 600 dividido para 6. Só que se fizermos 600 dividido para 6, também teremos que fazer 150 dividido para 6. E isso nos dará que 150 dividido para 6 dá 25 e 600 dividido para 6 dá 100. Ficamos então com a fração 25 sobre 100, 25 centésimos, que é o mesmo que 25%. Mas se por acaso quiséssemos aqui não pensar em dividir por 6 e fazermos 150 dividido para 600, dará certo? Sim, a divisão sempre dará certo. E aqui, claro, 150 não conseguimos dividir para 600. Dizemos então que não conseguimos, colocamos o zero e a vírgula e abaixamos um zero. Ficamos então com 1.500 dividido para 600. 1.500 dividido para 600 dá 2, porque 2 vezes 600 dá 1.200. 1.200 para chegar a 1.500 nos faltam 300. Continuando essa divisão, abaixamos mais um zero. Ficamos então com 3.000. E 3.000 dividido para 600 dá 5, porque 5 vezes 600 dá 3.000. Ou seja, chegamos aqui a 25 centésimos e isso corresponde a 25 sobre 100, que é o mesmo que 25%. Então, a taxa percentual do desconto é de 25%. 25% de desconto sobre o valor de R$ 600 corresponde a um desconto de R$ 150. Uma jogadora de basquete acertou 15 cestas dos 50 arremessos que fez. Qual a taxa percentual das cestas feita por essa jogadora? E para resolver este exercício, bastará pensarmos no valor que queremos saber dividido pelo valor total. O valor que queremos saber é de 15 cestas e o valor total são 50 arremessos. Ficamos então com a fração 15 sobre 50. Existe alguém aqui que rapidamente vezes 50 dá 100? Existe, vezes 2. E aí também multiplicaremos o numerador por 2. Ficamos então com 15 vezes 2, 30, e 50 vezes 2, 100. Ou seja, 30 sobre 100, que é o mesmo que 30%. Mas e se você fizer essa divisão? Também daria certo, né? 15 não dá para dividir para 50, colocamos o zero e a vírgula e abaixamos um próximo zero. Ficamos, então, com 150 dividido para 50. E 150 dividido para 50 dará 3, porque 3 vezes 50 dá 150. E 150 menos 150 nos sobra um resto zero. Novamente aqui, cuidado! Essa resposta não significa que é 3%.
Teremos que lembrar aqui que estamos falando de porcentagem, que é sobre 100. Então, esse 0,3 é o mesmo que 0,30 e 0,30 é o mesmo que 30 sobre 100, que é o mesmo que 30%. E para finalizar, temos a número 5. Numa loja do centro de Florianópolis, a cada 5 clientes, 3 estão inadimplentes. Qual a taxa de inadimplentes nessa loja? Para fazermos, temos que pensar o valor que queremos saber sobre o valor total. O valor que queremos saber são 3 inadimplentes. O valor total, 5 clientes. Ficamos, então, com a fração 3 sobre 5, 3 quintos. Existe alguém que multiplique 5 e nos dê a resposta 100 rapidamente? Existe, né? Se fizermos 5 vezes 20, teremos no denominador o 100. Fazendo o mesmo no numerador, 3 vezes 20, ficamos com 60. Ou seja, 60 sobre 100, que é o mesmo que 60%. Se resolvêssemos a divisão, teríamos 3 dividido para 5. E 3 dividido para 5 sabemos que não dá. Colocamos o zero e a vírgula e abaixamos um zero, ficando então com 30 dividido para 5. E 30 dividido para 5 dá 6, porque 6 vezes 5 deu 30. Lembrando novamente que estamos falando de porcentagem, de dividido sobre 100, de termos duas casas após a vírgula. O 0,6 é o mesmo que 0,60, ou seja, 60 centésimos, que é o mesmo que 60%. Então, a taxa percentual de inadimplentes nessa loja é de 60%. 60% dos clientes estão com suas contas em dívida. Ficamos aqui, então, com a nossa aula sobre taxa percentual. Por hoje era isso. Beijos!